Fala pessoal, fala comigo, tudo tranquilo com vocês? Começando mais um Chat Podcast e já lembrando você de se inscrever no nosso canal, de você dar like no nosso Facebook, curtir lá o nosso Facebook, seguir a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok também. E aqui hoje, meu amigo Joelson, ó, a nossa primeira convidada, né, foi a vez da deputada estadual Alana Passos. Nosso segundo convidado foi a vez do presidente do Sindicato da Construção Civil de Nova Iguaçu, Thiago Cunha. Nosso terceiro convidado foi o Paulinho Orozimbo. E agora é a vez de quem, João? Você é a vez do professor. É verdade, hoje é a vez do professor. Galerinha, um abraço para todo mundo aí. E hoje vai ser muito legal, o Anderson, porque a gente tem a presença ilustre, né, desse homem muito importante. Ele foi importante, sim, na cidade de Queimados. Ele foi ex-secretário da Educação, professor Lenine, e hoje ele está aqui conosco para falar um pouquinho da vida dele, da história, da vida política, da religião, de tudo. A gente vai falar de tudo um pouquinho, e eu acredito que hoje a coisa vai pegar fogo, hein? Ainda bem, cara. A gente quer isso. A gente fala que a gente não bate no convidado. A gente está aqui para enaltecer, né? Mas a gente pergunta, são questionamentos, né, do pessoal. Seja bem-vindo, então, professor Lenine Lemos. Feliz de estar aqui, né? De estar aqui no Chat Podcast. Tenho assistido aí a programação de vocês e também percebido o retorno da população com relação ao trabalho de vocês. O espaço bem legal, acho que vocês estão conseguindo fazer um trabalho diferente, diferenciado, né? Bem extrovertido, e as pessoas ficam à vontade, né? E o melhor, transparência, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo de transparência dá oportunidade a todas as pessoas, né? Aos nomes ilustres do nosso estado. Isso vai ajudar muito com que essa programação ela tenha sucesso. Tenho certeza que daqui a pouco vocês vão ter dificuldade com a agenda, porque tem muita muita gente percebendo a qualidade, tanto a qualidade técnica da equipe, quanto a qualidade de vocês, da forma que vocês estão conduzindo. Isso é muito legal. Parabéns. E Wanderson, antes da gente dar continuidade, eu queria dar um presente aqui para o professor, né? Um presentinho aqui. Quero ver. Queria que ele mesmo tirasse, mostrasse aí para todo mundo. Tá aqui o presente do Chat Podcast. Já pela manhã ganhar presente é sempre bom, né, cara? Ah, tá, rapaz. Mas ficou bonito, cara. Que aqui, eu ia né? ver, ó, mais um, ó. Aí, ó. O Joelson, eu não sei se ele tá Bonito, escolhendo né? os convidados, mas é o segundo. A gente já teve 4 convidados. É o segundo que ele bota a fotinha na caneca, põe o nomezinho, ó. Vai colocar. Vou transferir aqui, ó. Isso. Do cálice aqui, né? O cálice do rei, para a caneca do professor. Obrigado, valeu mesmo. Perfeito. Uma lembrança. Vou levar lá pro meu sítio, tá, gente? Eu gosto muito de tomar café com leite lá no sítio. Né? Um chocolate quente, então já tá organizado. Tá certo. Perfeito. Lenine, ó, a gente começou falando, né, que hoje é a vez do professor aqui, e eu queria saber de você, que esteve dentro, né, da campanha de 2020, eu queria saber como você entende por que a galera não escolheu ser a vez do professor 2020? Bem, eu acho que a gente sempre fala que o nosso grupo político, ele vinha 12 anos, né, cuidando da cidade, num momento de muita chegada de recursos federais e estaduais. E na última gestão, a gestão do ex-prefeito Vilela, nosso amigo, irmão de muitos anos, ele teve algumas dificuldades de repasse financeiro. O Brasil vivia um momento muito difícil, né? E a gestão de 2017 até 2020, ou 16, já na reeleição de 16, né? Se você contar os 4 anos de gestão, foram 4 anos com muita dificuldade, né? O ano 17 todo, 18, 19, 20, e mais a pandemia. Então você teve momentos que o grupo tinha muito recurso, né? A primeira gestão do nosso grupo político, do prefeito Max, de 2009 até 2011, foram anos, até 2012, né? Foram anos de muito recurso, muito repasse, muita realização. O segundo mandato, o grupo elegeu o prefeito com 93% dos votos válidos, prova o quanto foi realizado na cidade. Mas já em 2017, de 16 para 17, a dificuldade foi muito grande. Então, quando o Vilela decidiu não ser mais candidato, também foi muito em cima da eleição. Praticamente me tornei candidato a 55 dias da eleição. Então, não deu tempo de andar a cidade inteira, de conversar, de comunicar. E a cidade vivia um momento, uma fala,
que é uma fala que ou eu posso até abrir aspas e dizer que já tem muita gente arrependida, uma fala de renovação, de que precisava mudar, né? Como aconteceu também em 2018, para a presidência da República, uma fala de mudança, e hoje nós temos aí o nosso presidente da República com mais de 54% de rejeição, de desaprovação, porque, na verdade, quando você vende um discurso desse de renovação, se faz necessário você colocar em prática tudo que você prometeu. E aí, a forma com que o prefeito atual comunicou deu certo naquele tamanho, né? E é uma eleição muito dividida, né? Muito desgaste do governo, da população. Muitos candidatos também, né? Muitos candidatos. Então, aquela divisão que muita gente entendia que ela seria boa para a máquina, ela, na verdade, ela foi prejudicial porque o voto foi fragmentado. Muito. Então, nós temos hoje eu acredito em vários fatores, mas muito foi isso, um desgaste natural da máquina e um discurso de renovação que hoje ele tem a dificuldade de cumprir, né? Até porque ganhou a eleição com 28% dos votos, 72% da cidade não votou nele, não votou no prefeito atual. Então, é natural que ele também tenha dificuldades hoje, como o próprio Vilela teve. A diferença é que o Vilela não tinha tanto recurso, por isso a gente teve dificuldade. Hoje não. Hoje você tem muito recurso na prefeitura, tem repasse da SEDAI, você tem aumento do Fundeb, salário de educação de mais de 40% de aumento. Então, agora a cobrança ela vai ser maior, porque tem recurso. Se não realizar, não pode dar desculpa que não tinha recurso. Agora, mudando um pouco, a gente vai voltar nesse tema. Como que foi o seu ingresso assim, na política, né? Como você começou, como que surgiu? Fala um pouquinho de quem é a Lenine, de sua família. A gente também vai explorar um pouquinho, né, o que você falou. Que é uma história muito longa, mas eu vou tentar resumir, né? Eu nasci em 1968. Em 1968, meu pai participava das revoluções no Brasil. Meu pai foi detido. Ele trabalhava na Firestone. Vocês não sei se todos vocês eram nascidos em 68. Eu não. Anderson não. Mas em 68 eu nasci. Quando eu nasci, meu pai estava sendo detido, né? Na época da ditadura, ele era um dos sindicalistas ali da Firestone, onde funcionava a Forjas brasileiras na Via Dutra. E ele já seria candidato a vereador naquela época. Depois meu pai, militante do PDT, recebeu o Leonel Brizola na década de 80, o retorno do Brizola ao Brasil, foi candidato a vereador, foi vereador por Nova Iguaçu. Naquele período o mandato tinha 6 anos, foi de 82 até 88, foi vereador por Nova Iguaçu, se manteve ao lado do Brizola. Lá em Nova Iguaçu eram 23 ou 26 vereadores na época, não me lembro, e todos traíram o Brizola. Meu pai ficou ao lado do Brizola e foi vereador durante 6 anos, e ali nós já participávamos desde criança, eu, Max, Leonel, minha irmã, desde criança participando dos bastidores da política, reuniões nas nossas casas, sala, varanda, almoços. Então a vida política ela está inserida na nossa família, né? E também o trabalho social, né? A minha mãe é diretora de uma creche comunitária há 36 anos. Então a nossa vida está nisso, né? Logo depois que meu pai deixou de ser vereador, meu irmão Max foi candidato a vereador por Nova Iguaçu em 1988. Foi por Nova Iguaçu ainda? Foi. Caramba. E aí não teve sucesso naquela eleição. E aí eu já coordenei a campanha do Max em 1988. Então, meu trabalho, na verdade, foi muito de coordenação. Eu coordenei a campanha dele em 88, junto com alguns companheiros que ainda estão conosco até hoje. Nós temos 6 ou 7 companheiros que são desde 88 que estão conosco hoje. Depois o Max foi candidato a prefeito em 1996. E aí ele perdeu as eleições em 96. 96 era Nova Iguaçu ainda. 96 era no Queimado já. Foi a primeira eleição, então? A primeira eleição foi a eleição do Dr. Jorge. Foi em 92. 92, né? Aí. E aí, achei que eu sabia de nada, viu? E aí, em 92, o Dr. Jorge venceu as eleições. Em 96, e o Dr. Jorge não podia concorrer, porque o primeiro mandato de uma cidade emancipada, você não pode ter reeleição. Então, o Dr. Jorge não concorreu e indicou o prefeito Azaí. Então, em 96, o prefeito Azaí venceu as eleições, o Max concorreu e perdeu as eleições. No ano de 2000, o Max se elegeu vereador
Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Eu coordenei a campanha dele também. E aí se tornou vereador e se tornou presidente da Câmara. E ali eu coordenava a campanha dele, coordenava a campanha dos deputados que ele indicava. Em 90, e aí no ano de 2000, ele disputou a eleição para vereador, venceu. No ano de 2004, ele disputou a eleição para prefeito. E aí nós fomos derrotados pelo Rogério Salão, que se tornou prefeito em 2004. Em 2008, o Max foi candidato a prefeito de novo. E aí nós derrotamos o prefeito Rogério Salão. E aí ali em 2008, a partir de 2009, o Max começou a ser prefeito. Ali eu me tornei secretário de Educação, imediatamente em 2009. Em 2011, eu tive que me afastar como secretário de Educação, porque houve uma denúncia de nepotismo, que eu era irmão dele. Mas há um entendimento de que secretário, ministro, é cargo de confiança, de extrema confiança, cargo de gestão. Não há nepotismo nesse caso. Mas, naquele momento, quem julgou o meu caso foi o ministro Joaquim Barbosa, que eu tenho uma grande admiração, independente da forma com que ele julgou. Eu tenho uma grande admiração por ele. Naquele momento, ele pediu que eu me retirasse e eu me retirei naquele momento. Como secretário de Educação, não podia mais ficar, mas deixamos uma marca importante de recuperação da educação da cidade. Isso foi em 2011. Em 2014, eu conversei com o grupo e disse ao grupo que eu tinha vontade de ser deputado federal. Como o grupo tinha compromisso com o deputado federal, disse que não ficaria do meu lado. Então, eu saí candidato a deputado federal. Quem era o deputado federal da época da galera? Eu, Leonardo Pisciani. Sim. E eu disse que eu queria ser candidato. Inclusive está no cenário de novo em Queimados, né? Ele está no cenário do estado do Rio de Janeiro. Vai ter que disputar as eleições e também em Queimados, visita lá a cidade. Em 2014 eu fui candidato a deputado federal contra todo mundo, ou melhor, todo mundo contra mim, ao contrário, eu não fui contra todo mundo contra mim. A máquina e parte da família e amigos e ficaram distantes. E eu tive uma marca... Eu lembro dessa treta. E eu tive uma marca importante de ter tido 15 mil votos no estado inteiro, quase 15 mil votos, e tive 10 mil votos na cidade de Queimados. Então foi uma marca muito importante para a gente, devido às circunstâncias, né? De lá para cá, só o Max teve mais de 10 mil votos na cidade de Queimados, então a gente continua com essa marca desde 2014. Assim que aí voltei depois para coordenar a campanha do Vilela, que é um grande amigo. É até bom explicar isso, porque muita gente fala assim, você foi candidato contra o seu irmão, vocês brigaram. Não, a gente teve um desentendimento político, que naquele momento eu entendi que não podia mais caminhar com a família Pisciani, mas foi uma decisão minha, particular, ninguém tem nada com isso. Eu decidi junto com um grupo de parceiros e nós fomos candidatos e a cidade entendeu, tanto entendeu, que nos deu uma grande votação. E assim que decidiu quem seria o sucessor do Max, eu fui o primeiro a me colocar à disposição e dizer, não, eu vou ajudar. Mas você foi candidato a deputado federal? Eu falei, lá é um assunto. Né? Eu tenho uma forma de pensar, e hoje eu vejo que estava certo, foi importante naquele momento fazer aquela ruptura e sair candidato. E mostra o seu tamanho também, né? Claro, e mostra também não só o nosso tamanho, mas mostra também o que a cidade pensa sobre você, Sim. sobre a sua decisão. Naquele momento foi importante. O momento em que a gestão tinha uma aprovação fantástica. Nesse momento aí, o senhor sabia, sentiu que pessoas que você confiava te decepcionou nessa sua decisão? Ou as pessoas que estavam ao seu lado, você... Não, Joel, eu penso da seguinte maneira. Quando você toma uma decisão, você tem que carregar o bônus e o ônus dessa decisão. Eu não vou atribuir a ninguém. Outro dia eu falei assim, você é chateado porque o seu irmão não ficou do teu lado naquele momento? Não, ele tinha a decisão dele, ele deu a palavra dele para o deputado federal dele e disse que não ia descumprir a palavra dele. E tu acha que como liderança, vocês nessa ruptura, nessa leve ruptura, não afeta as pessoas que estão abaixo e isso não contribui para que elas decidam por outros caminhos também? Não, isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque imediatamente, logo depois, nós elegemos o prefeito. Mostrou que, na verdade, nós tínhamos força suficiente para discutir política de alto nível, com maturidade, e política eleitoral de propostas, né? Eu fui candidato nessa defesa, na defesa da educação, é o que eu sonho, é o que eu acredito. Eu acredito que o Brasil está onde está por falta de investimento em educação. Quando se investiu mais em educação no Brasil, nós tivemos uma melhoria
nos números de violência, melhoria da baixa, né, da violência no Brasil, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, quando se investe em educação. E é o meu sonho, eu acredito nisso. E a minha plataforma de campanha para deputado federal era essa, um investimento maior em educação. Quando você investe em educação em um ano, você vai ter o resultado daqui a 10, 15 anos. Se você não começar, você não vai ter o resultado. E vindo no PDT, que é a pauta deles também. E vindo no PDT, que era um partido que eu acreditava que ainda tinha essência do PDT, do Brizola e do Darcy Ribeiro, que foram ícones na educação, sobretudo na política pública para a educação. Então, eu não vejo que há prejuízo na parte de baixo, não. A parte de baixo ela é madura o suficiente, tanto é que teve muita gente que discordou e ficou contra, e teve gente que ficou a favor, e teve gente que ficou quietinho e falou, eu vou votar, cara, porque o que você está fazendo é o que é correto, eu estou entendendo que é por aí. Não tive sucesso, né, mas tive uma grande votação, acho que 15 mil votos. Eu sempre digo o seguinte, quando eu fui ver Flamengo e Madureira, em Conselheiro Galvão, eu vi o que era 15 mil pessoas. O estádio comporta 15 mil pessoas, são 15 mil pessoas que acreditaram na sua proposta. Sozinho. Bem expressivo. Todo mundo contra. Não, e 10 mil votos na cidade. Com todo mundo contra. Eu dei uma olhadinha ontem, eu vi os 15 mil, mas não sabia quantos votos na cidade. Não, eu tive 10 mil votos na cidade e 5 mil votos fora. Eu tive 1.500 votos na capital, sem eu ter feito praticamente nada da capital. Isso é o assunto que reverberou, é a tua proposta que reverberou. Eu tive 1.700 votos em Nova Iguaçu, que reverberou de Queimados para lá. 700 e poucos votos em Mesquita, a proposta chegou. Então, eu acredito muito nessa política, uma política de proposta, uma política, sim, tem ideologia, mas, acima de tudo, uma política voltada para a educação e para as pessoas. Foi com essa experiência que o senhor pensou em se lançar como prefeito? Como que foi essa escolha para vir nas eleições, né, como candidato a prefeito? Bem, logo depois que nós elegemos o prefeito Vilela, ele me convidou imediatamente para ser secretário de Educação de novo em Queimados. Nós tínhamos números muito, muito bons, a nossa equipe, nós montamos uma equipe muito bom, é o que a gente gosta de fazer, montar a equipe. Eu montei uma grande equipe de 2009 até 2011, e depois os índices, o IDEB, né, ele não foi favorável, nós deixamos de um número, depois ele despencou, e o prefeito Vilela entendeu que era hora de voltar e me convidou para voltar. Mesmo sabendo do cenário, nós tínhamos muita dificuldade financeira. E mesmo com toda a dificuldade financeira, com todos os problemas naturais que uma pasta da educação tem, nós deixamos, em 2019, a melhor marca do IDEB da história da cidade. O melhor IDEB da história está lá, né? E baseado nisso, quando a gente percebeu que o prefeito Vilela estava propenso a não ser mais candidato, nós colocamos o nosso nome na rua. E aí começamos a conversar com as pessoas e deixar pronto, né? Para que assim que o grupo decidisse quem fosse o candidato, você estivesse ali, pronto, né? Colocou Mas seu o nome Vilela que não quis? à disposição. Sim, num primeiro momento ele disse que ia decidir lá na frente. Depois ele teve uma decisão, questão de saúde da esposa e mais o que ele pensava também. Eu estou fazendo essa pergunta, Vandes, porque existem muitos boatos, né? Muitos boatos, muita gente fala uma coisa, cada um fala uma coisa, por isso que é bom a gente trazer o convidado, que aí esclarece tudo, fala o que realmente aconteceu, né? Inclusive, até após isso, houve aquela, não ruptura, aquele golpe que tiraram a Fátima de ser a sua vice, escolheram Deca Bahia também. Aí é uma outra questão. É isso que eu tô falando. Foi logo após isso. Aí você explica isso aí, que logo a gente vai perguntar isso também. Na verdade foi outro boato, entendeu? Na verdade, os nomes, nós somos felizes por ter nomes, né? Como hoje temos o nosso grupo. Desculpa, mas quando o senhor veio e deixou o Vilela de vir, eu acho que tem muita gente que estava com o Vilela que não votou no senhor. Sim, pode ter sido. Como tinha muita gente que estava com eu acho que fez falta. Eu acho que fez falta esses votos. Mas como também tinha muita gente que estava ao meu lado que poderia não ter votado nele, né? Tanto é que houve uma reunião na cidade, mais de 90 candidatos a vereador se reuniram pedindo que o candidato fosse eu. Eu acho que quando você participa de um grupo maduro, um grupo altamente político, que não há nenhum autoritarismo para decidir quem é o nome, a democracia ela prevalece. Então, nesse caso, o Vilela estava com dificuldade e aí, em algum momento, se falou que poderia ser a Fátima, ou em algum momento poderia ser um dos nossos candidatos a vereador. Circulou muito. Outros nomes da cidade. E aí foi feita uma reunião
né, mais de 90 candidatos a vereador, nós tínhamos 150, 160, mais de 90 se reuniram, dos 8 partidos que estavam conosco, 5 presidentes se reuniram e pediram que o nome a ser escolhido, se não fosse o Vilela, fosse o Lenine. Lenine, algumas pessoas que estavam com o Vilela não te ajudaram. Sim, mas algumas pessoas que estavam comigo poderiam... E desses vereadores, quem ajudado. votou contra o seu nome? Quem votou contra? Eu não... A sua escolha. Não, na verdade é o seguinte, você tinha um grupo que coloca a cara e diz assim, olha, eu quero esse. Tem um grupo que se abstém e diz assim, eu vou votar com quem o grupo escolher. Então, eu acho que tem muito isso, né? Eu gosto muito das coisas bem claras e eu fico feliz. Agradeci a todos eles, a gente participou de uma campanha. Eu sempre digo que eleição, cara, é igual jogo. Ontem, por exemplo, teve Palmeiras e São Paulo, né? E o São Paulo estava ganhando de 1-0 até os 90 minutos. Até os 90 minutos. E alguém ia ter que sair vencedor naquele jogo. E em 7 minutos o Palmeiras foi lá e virou. E hoje pela manhã, eu assisti a entrevista do Rogério Ceni, do técnico de São Paulo, e ele falou assim, cara, eu não tenho o que falar. A gente estava ganhando o jogo até os 90 minutos. Eu estou frustrado, estou triste, estou. É o nosso caso. Nós trabalhamos muito pela cidade, o nosso grupo político, e eu vou sempre falar em grupo político, porque não é o Lenine, não é o Max, não é o Vilela, não é o João, é o grupo político. Né? Nós somos liderados pelo Max, mas nós temos um grupo muito forte. Então, nós tivemos momentos de muito investimento na cidade e momentos de pouco investimento. E o Vilela passou por isso. O Vilela passou por uma gestão com muito pouco investimento. E por que o meu nome foi escolhido? Porque a educação se destacou. Né? A educação teve um destaque muito grande. Através do trabalho da educação, eu me tornei presidente da Undime, que é a União de Dirigentes Municipais do Estado do Rio de Janeiro. Representava o Rio de Janeiro em Brasília. Semanalmente eu estava em Brasília, fruto do trabalho que foi feito. Nós tínhamos uma linda equipe, a minha subsecretária, a Dilcelina, pedagógica, e o PC, que é concursado do município. Fizeram um grande trabalho comigo, mais a equipe. Eu estou citando o nome dos dois, porque não dá para citar todo mundo. E por isso nosso nome foi escolhido. É um nome de coalizão. Acho que a campanha foi uma campanha de muitos ataques, né, que acontece muito hoje. As redes sociais hoje, elas se tornaram um canal de proposta positiva, mas muito mais de proposta negativa em cima da gente, muita fake news. E a população escolheu. Então, na sua visão, a rede social ela tem força. Muita força. Eu acredito muito. Diferente de alguns que dizem que não tem. Não, muito pelo Cada contrário. vez mais, Se você né? tem hoje um presidente na República chamado Jair Bolsonaro, fruto do trabalho divulgado na rede social, não é por causa da rede social. Ele montou a operação todo um trabalho dele. por trás, A plataforma está aí, mas tem que saber usar. Né? Ele montou um trabalho feito tanto de forma positiva como negativa, né? Você tem, e é importante dizer isso, né? Você tem até hoje, por exemplo, as pessoas, por exemplo, procurando onde é que está o tal do kit gay, que venderam essa imagem de que o governo que estava entregando kit gay nas escolas. Isso nunca aconteceu. Eu fui presidente da Undime, visitei diversos municípios no Brasil. Eu não conheci um município dos mais de 5.500 municípios que receberam kit gay. Estou falando de proposta de campanha, tá, gente? Não estou aqui dizendo, não estou dizendo que é A ou B que está certo, que está errado. Estou falando de rede social. E a rede social, ela multiplica essas ideias. Então aconteceu muito, aconteceu comigo. Vocês sabem os ataques que eu sofri, que a rede social potencializou. E por causa disso, professor, o senhor carrega mágoa de alguém hoje, ou até de alguém do seu grupo, por não ter acreditado na sua proposta? Não, eu não carrego mágoas. Joel, Anderson, eu tenho uma forma de vida muito saudável. Eu sempre digo isso, né? Eu disputei as eleições de 2014, foi uma proposta particular para o povo. Eu fiz uma proposta minha, uma proposta nova de um professor, educador, de um cara que sonhava com a educação, que pudesse levar a proposta para Brasília em 2014 e perdi as eleições. Eu lembro que no dia das eleições, quando eu olhei a minha votação, eu derramei algumas lágrimas, porque era uma luta muito pessoal, mas para o povo. Eu sabia que se eu vencesse essas eleições e fosse para Brasília, as propostas da educação, elas teriam um andamento por causa da luta, da quantidade enorme de companheiros sérios que lutam pela educação, que estão na Câmara Federal, que estão na Câmara Federal. Então eu sabia que eu ia ser mais um lá dentro para somar.
Quando nós fomos derrotados para prefeito, teve uma forma diferente. Aí era um grupo. Aí não dependia só de mim. Então eu confesso que ninguém quer perder, nem jogo de porrinha. A gente não quer perder um biscoito que está na mesa. A gente está sempre querendo ganhar. Mas ali venceu quem levou a proposta, quem comunicou melhor aquilo que pensava. Se está certo ou não, hoje está dando certo ou não, se ele está cumprindo ou não, é um outro assunto. Mas na hora que eu, de forma republicana, parabenizei o prefeito atual da cidade, no dia seguinte das eleições, ele não me respondeu, mas eu parabenizei. Eu parabenizei dessa maneira. O texto está aqui no meu celular, eu guardo sempre isso. Parabéns, prefeito, porque o senhor soube comunicar melhor a sua proposta de governo. E foi isso que aconteceu. Ele conseguiu comunicar melhor. Melhor do que o Zaqueu, melhor do que o Major, melhor do que o Machado, melhor do que o Major Elias, o pastor Marcelo, e melhor que a nossa proposta. Nossa proposta era uma proposta de renovação dentro do grupo. O senhor acha que se o Max não tivesse disputado a eleição em Nova Iguaçu e tivesse junto ali com vocês 45 dias, o resultado seria diferente? Seria diferente, nós venceríamos as eleições. Eu não tenho dúvida disso. Mas por quê? Porque a presença dele, ele na verdade foi o cara, historicamente, acho muito difícil outro prefeito bater a marca dele em realização. O Max, ele é uma pessoa diferenciada, a nível de gestão e diferenciada em campanha. Se ele estivesse ao meu lado, caminhando, não fosse candidato em Nova Iguaçu, eu tenho certeza absoluta que nós venceríamos as eleições. Mas, como eu disse aqui, nós somos um grupo político muito forte, com muitos nomes e muitas proposições. Naquele momento, foi importante que ele disputasse as eleições em Nova Iguaçu e mostrasse que ele é capaz de seguir a vida pública dele, independente das amarras que algumas pessoas queriam propor. Você ficou feliz com as derrotas? Não, mas eu fiquei satisfeito com o resultado que a gente está vendo hoje. Logo depois das eleições de Nova Iguaçu, muita gente achava que a gente estava derrotado, acabado, que o Max, que o grupo do Max, que o Lenine, que todo mundo ia ficar morto, desempregado. Eu imediatamente fui convidado para trabalhar em Guapimirim e imediatamente o Max, que falavam que ele ia perder o mandato, ele manteve o mandato dele, logo se tornou secretário de Obras e Infraestrutura do município e revolucionou aquela secretaria ao ponto de estar empregando no estado do Rio de Janeiro, estar entregando e iniciando obras todos os dias praticamente, com o governador Cláudio Castro, e o trabalho dele foi tão bom, foi tão importante, o grupo é tão forte, que ele conseguiu emplacar o sucessor dele, o Rogério Brandi, doutor Rogério Brandi, que é o sucessor dele na Secretaria de Obras e Infraestrutura do Estado, continua dando continuidade ao belo trabalho que ele fez. Então, foi importante a disputa das eleições em Nova Iguaçu. Ele ganhou um tamanho ainda maior, né, do que ele tinha. E boatos, né, como o Gelson diz, acontecem na cidade e dizem que ele pode até ser convidado para ser vice-governador do Cláudio Castro. Se acontecer isso, o senhor seria o nome para ser o federal? O senhor está filiado no PROS hoje? Eu estou filiado no PROS, né, nós seguimos para o PROS. O Max, com certeza, é um dos 2 ou 3 nomes que estão aí na disputa para ser vice-governador, mas nós não estamos focados nisso. O nosso foco hoje é eleger o Max deputado federal. Hoje é a nossa proposta de trabalho para que ele tenha um avanço em Brasília, nos investimentos no Rio de Janeiro, sobretudo na Baixada Fluminense. Não tem essa conversa, então, mas, né? Não há esse trato, não há esse combinado. É claro que, né, o meu nome, o nome do Rogério, o nome de outros políticos do grupo surgem quando existe essa possibilidade dele virar vice-governador. Porque nós temos um trabalho feito no estado inteiro, o Max tem viajado o estado inteiro, tem um trabalho pronto, eleitoralmente, né, a gente acredita que ele vai ter uma grande votação, talvez mais de 100 mil votos no estado do Rio de Janeiro. E se ele virar vice-governador, para quem que ele vai entregar esse patrimônio político eleitoral? Né? Então, falam no meu nome, eu estou à disposição para isso, estou afiliado ao PROS, pronto para esse tipo de trabalho. Claro que seria a realização de um sonho, mas não há esse tipo de trato. É importante dizer isso. Por que é importante dizer isso? Porque depois vão dizer assim, ele virou vice e você não é o candidato, você foi jogado para o escanteio. Não, eu estou perguntando não existe. Esse trato não existe, mas qual é o trato que tem hoje
Você não é mole, não. Vou tomar uma água. Vou tomar uma água, tá? Não, vou tomar água aqui não. Cadê minha caneca? Tá aqui. Vou tomar aqui. Fala aí, Gelson. Gelson tá com um cara que tá sabendo de alguma coisa, né? Eu tô querendo saber. Tá sabendo de alguma coisa. Eu tô perguntando. Agora. Nós estamos em chat de podcast, eu não posso dizer que ele é fofoqueiro. Tá gravando. O trato aí não tem, mas qual o trato que o senhor tem hoje e quem o senhor vai eleger a estadual? Em que na verdade eu sou um dos coordenadores da campanha de deputado federal, do deputado Max, né? E sobretudo na Baixada Fluminense, eu estou na coordenação geral no estado do Rio de Janeiro inteiro, mas a Baixada Fluminense de Itaguaí até Guapimirim, eu estou cuidando diretamente com as alianças, conversando, tratando, para deputado federal. E nós temos alguns companheiros muito próximos, né, da cidade de Queimados e de outros municípios que a gente tem apoiado, estamos apoiando vários candidatos a estaduais, vários, né? Eu tenho apoio do professor Lenine. Vou tomar outra água. Eu tenho uma grande companheira, né? A doutora Fátima, ela foi uma companheira muito importante nas eleições de 2020, mas antes disso, ela já é muito próxima da nossa família e eu não posso negar o quanto eu tenho gratidão pelo que ela já fez por nós, pela nossa família, pelo Max, pelo trabalho social da minha mãe. Nas eleições de 2020, ela tinha tudo para ir para a oposição ao nosso trabalho. E ela disse, olha, eu não posso ser candidato porque me retiraram o partido de forma covarde, né? Posso dizer assim, ela seria minha vice na chapa. E retirar o PP, o partido dela, de forma covarde, para que ela não disputasse as eleições, tal a importância dela na minha chapa, se ela fosse vice. Então, ela naquele momento, ela poderia ter ido embora, ela poderia ter ido para outro partido, ela poderia ter sido candidata a prefeita do próprio PP, que havia essa proposta. E ela me chamou aqui, me lembro, que me chamou num restaurante aqui no Rio e falou assim, chamou o Max e disse, olha, eu não vou ser candidata a vereadora, não vou ser candidata a prefeita, eu vou ficar ao seu lado, Lenine. Vou ficar ao seu lado. Eu não sou seu candidato a vice, você vai escolher ainda, mas eu vou ficar ao seu lado. Então eu não posso deixar de ser grato a essa pessoa. É uma pessoa que eu vou ajudar muito. Mas é claro que eu tenho uma paixão, uma amizade muito grande por um menino, que é o Paulinho, que é filho do falecido Júlio Orozimbo. Você que escolheu a Fátima? Acordo com o grupo? Não, nós temos um acordo com o nosso grupo. Ele é uma das nossas candidatas, é a candidata que tem uma proximidade maior, uma história maior conosco, né? Mas eu não deixo de ajudar o Paulinho sempre que posso. A gente se fala praticamente diariamente. E a Fátima é do PROS? Eu sou a Fátima é do PROS. O Paulinho também é do PROS. Né? O Paulinho é um menino que me liga praticamente todos os dias. Eu sou uma espécie de conselheiro para ele. A gente conversa muito, eu e o Max, a gente conversa muito com ele. Né? Você tem lá, por exemplo, o Capitão Reis, que é um amigo que eu ganhei. Está no PROS também? Está no PROS também. É militar, então ele vai para o PROS daqui a pouco. Mas o Capitão Reis é um amigo que eu ganhei. Ele e a Camila, a esposa dele. Eu tenho procurado aconselhar, tá próximo, tá junto. Fizemos uma grande reunião para ele na divisa de Queimados com Austin. Tem um outro companheiro que é de muito tempo nosso, que é o ex-vereador Wilson Três Fontes. Tá no PROS também? Trabalha do PROS também. Olha, eu tô descobrindo o nome Tá no PROS também. O Wilson Três Fontes é um cara trabalhador, sério, honesto, família, defende os ideais que eu defendo. Sabe, um cara pé no chão. Tem um cara que eu tenho ajudado muito, tenho conversado muito com ele. Uma outra pessoa Estou sempre próximo. Então, essas pessoas... Aí você tem em Lopes, por exemplo, o WO, que é o Wander de Oliveira, foi candidato a vice-prefeito. Alex Dornelas está nesse partido também com vocês? Não está. O WO, que é o Wander de Oliveira, em Nilópolis, foi candidato a vice-prefeito lá. A chapa dele teve 24 mil votos. É um grande irmão que eu ganhei, amigo, sabe, que a política me deu, né? Você tem no Rio Miguelzinho, que é um grande garoto. Aí você vai relacionando pessoas importantes nesse grupo. Mas não posso negar a proximidade que a gente tem da Fátima e o quanto a gente quer eleger de verdade essa menina. Sim. E nesse momento que o senhor está vendo Queimados lá, a Wanderson, a educação, por exemplo, se o senhor é prefeito e o senhor vê a sua secretária não se manifestando e permitindo, um exemplo, que as crianças recebam em sua merenda a banana verde.
o senhor como prefeito, qual seria a sua atitude em relação a isso, em relação à secretária de Educação? É muito difícil essa pergunta, né, Gelson? Porque, na verdade, qualquer resposta que um ex-candidato a prefeito dê sobre a gestão atual, sobre o modus operandi, sempre vai parecer que é uma crítica destrutiva. Sim, oposição sempre, né? Mas não dá para negar que naquele momento faltou gestão. Né? Faltou alguém dizer, olha, não dá para fazer esse tipo de coisa. Eu estou falando para você isso porque eu estou falando para você? Porque a minha filha estuda na escola pública e não estuda agora. Não tem política nisso, não tem política eleitoral nisso, tem política pública. Quando a Júlia foi estudar na escola pública é porque a escola que ela foi estudar é uma escola de excelente qualidade. Minha filha estuda na Escola Municipal Birajara Ferreira, que em 2019 foi considerada a melhor escola da Baixada Fluminense, uma das melhores do Rio de Janeiro. Inclusive tem a foto dela, a gente vai mostrar aí daqui a pouquinho. Então conhecendo a educação como eu conheço, conhecendo o que é possível fazer, né? A banana é um alimento ruim? Não. Eu vim de casa agora e trouxe uma no carro, porque tem muita vitamina. Mas naquele momento de pós-pandemia, momento de início de aula, momento que as crianças passaram mais de 1 ano e meio sem se alimentar na escola. É isso que a gente fala. Então, por exemplo, no novo planejamento, né? Faltou gestão, faltou bom senso, não faltou dinheiro. Importante dizer isso. Dinheiro tinha. Tem dinheiro, tem. Diferente do período do Vilela, que você tinha dificuldade para pagar a merenda. Dificuldade. Se eu ver hoje, então, a educação, ela está... em Queimado, ela não está funcionando como deveria. Não, eu não acredito que está funcionando por conhecer a máquina pública. Conhecer de dentro, é verdade. E com recursos. Com recursos. Que são sucessivos erros, entendeu? Porque a gente não pode também falar só de coisas. Nós estamos falando de coisas, não estamos falando só de alimento, não estamos falando só de material, não estamos falando só de uniforme, não estamos falando de prédio. Nós estamos falando de parte pedagógica. Nós passamos um período de pandemia onde iniciou na nossa gestão, aliás, é importante dizer isso, eu deixei a gestão dia 30 de março, dia 2 de abril iniciou o processo de suspensão das aulas e pandemia, ou seja, eu não fui gestor no período de pandemia. Eu não fui gestor. Ficou uma outra secretária, a professora Dilcelina, que foi minha subsecretária, que ela conduziu dentro da possibilidade dela, mas aí a eleição naquele ano, após esse ano, se assumiu 2021, ele assumiu 2021, a Secretaria de Educação assumiu 2021, sabendo que estava em pandemia. E sabendo que em 2021, né, a possibilidade de não ter aula era muito grande. Então, poderia ter feito um planejamento, as escolas estavam vazias, o recurso ficou parado lá, praticamente só pagou o professor. Então, tinha recursos para isso, para organizar o início das aulas. E isso quem sofre é a população. Tanto é que as crianças de hoje que estão no município, elas utilizam o uniforme escolar que eu entreguei, que eu comprei e licitei em 2019. E a respeito da Ana Perobelli, a escola? A escola Ana Perobelli não foi construída por falta de recursos. Simples. Não tinha recurso para fazer. Sem recurso você não consegue fazer obra. Então, por exemplo, no período que eu fui secretário, não foi aportado lá nem R$1. Eu não respondo nada pelo Ana Perobelli. Por quê? Porque não foi aportado nenhum R$1, porque no período do prefeito Vilela não tinha dinheiro para fazer. É simples, a gente não tem que, entendeu? Não tem que entrar por outros caminhos. E hoje tem dinheiro, por que não dá início a essas obras? Aí você tem que trazer o prefeito aqui, a secretária de Educação, e perguntar por que a escolha foi comprar tablet e não construir a escola. Até mesmo comprou os tablets antes mesmo de a escola ter condição, que tem escola que nem internet tinha. Então eu acho que essa avaliação que você faz da educação não pode ser só sobre coisas. Exato. Eu acho bonitinho pintar na parede lá um compasso, uma régua, mudar a cor da escola, pintar de azul, quer fazer? Eu não vou entrar nesse mérito. Até porque não tem uma lei na cidade dizendo o seguinte, a escola tem que ser verde, tem que ser laranja, tem que ser roxa. Não tem. Tem uma predominância da bandeira verde que a gente entende, quem está há muito tempo no município, eu entendo dessa maneira, eu defendo essa ideia de que a predominância tem que ser verde. Agora, educação não é pintar a parede. No momento que a gente não tinha recurso para fazer isso, e aí eles cobram muito, mas as escolas estavam sem pintar. Mentira, muita escola pintada. Não dá para fazer tudo. Mas a nossa prioridade... Então não faltou força de vontade, faltou verba. Recurso, né? Faltou recurso. Tanto é que o número do IDEB está ali.
Você avalia a educação em qualquer lugar do mundo. O PISA está aí, que o PISA avalia no mundo inteiro. E no Brasil é a Prova Brasil. Então, como é que se avalia a educação? Se avalia através do IDEB, não tem outra avaliação. Aparência não é educação. Quem está falando para vocês aqui é o ex-presidente da Undime, da União de Dirigentes Municipais. Eu viajei esse Brasil inteiro visitando escolas, desde Curitiba, que você tem escolas com lousa, com robótica, você tem escolas com computador em sala de aula, com tablet, alunos que levam material digital para casa, no pendrive, e está na nuvem, material escrito. E também visitei as escolas na ilha, aqui em Angra dos Reis, escolas que você visita e conhece em Manaus, que é numa choupana, que funciona muito bem. Você vai no Ceará, por exemplo, que é um dos melhores IDEBs do Brasil. Tem muitas escolas que não têm condições técnicas de funcionar, mas tem professor, se investe no professor, se investe no ser humano, qualifica o professor, dá condições para que o aluno vá à sala de aula, coloque o material escolar na mão do aluno. E foi isso que nós fizemos. Nós passamos um período de 2017 até 2020 com muito pouco recurso na educação, em toda a gestão do prefeito Vilela. Mas o IDEB melhorou. Por que o IDEB melhorou? Porque a gente investiu no lugar certo. Se eu tivesse 1 milhão para investir no professor e no prédio, eu investia no professor. Se eu tivesse 100 mil reais para investir na compra de material escolar para o aluno e para pintar uma parede, eu investia no aluno. Porque a educação se investe nas pessoas. Então, se você entrar na internet, em qualquer pesquisa que você fizer, você vai conhecer escolas que funcionam, às vezes, com a parede não tão bem pintada, às vezes escolas com goteira, que até acontece na nossa casa, na minha acontece, na sua, mas o professor está feliz, o aluno está feliz. Os depoimentos que nós temos hoje é que o professor não está feliz, não é ouvido, não tem diálogo com o professor, e isso é muito ruim. Então, isso não estou aqui fazendo demérito à gestão da professora e do prefeito, não. Estou dizendo que é importante. Você me perguntou o que eu penso. Eu penso dessa maneira, eu acho que falta diálogo. Não pode um prefeito não atender professor. Creche. Na época, a campanha, o prefeito disse que tinha mais ou menos mais de 10 mil crianças na cidade, só tinha 153 crianças nas creches. Por que no seu período não se investiu tanto em creche ou era o suficiente? E ele disse que vai fazer creche em cada bairro. É possível isso? Primeiro que a gente precisa fazer justiça aqui, né? O período que nós estivemos à frente da cidade, que o Max foi prefeito, que o Vilela foi prefeito, foi a primeira vez que se construiu creche em Queimados. Então, construiu lá a creche Gil do Glória, foi um projeto que em 2009... eu fui a Curitiba, num congresso, e trouxe o projeto Pro Infância. A gente iniciou, e em 2011, quando eu saí, eu deixei pronto o projeto, a obra acontecendo no campo da União, ali no Belmonte. Fui eu que desapropriei junto com o Max, eu era secretário de Educação. E a creche foi inaugurada em 2013, porque o governo federal ele ia picotando o dinheiro e não mandava o dinheiro todo, mas inaugurou a creche. Depois inauguramos a creche Clotilde Lemos, que tem o nome da minha avó, mãe do meu pai, ali no bairro São Jorge, e inauguramos também a creche Iracema Garcia, que funciona hoje na propriedade que é da minha mãe e do meu pai. Então, você vê que a ligação forte que é... Não, no bairro do Glória, no bairro Vila Tinguá. Né? Você vê a ligação que a gente tem forte com esse serviço, que é um serviço pronto. Fora essas 3 creches, existem 2 creches comunitárias na cidade. A creche Estrela Maior, que é dirigida hoje pela minha mãe, pela Dona Ivone, que está sem convênio, que a prefeitura não renovou o convênio, porque ela encontra todo dia um caminho diferente para não renovar. E tem a creche Secamã, que agora a prefeitura fez o convênio com a creche Secamã, depois de passar por todas as etapas de resolução dos problemas que a própria creche tinha com prestação de contas, que na nossa gestão não conseguiu resolver, e agora parece que eles encontraram um caminho para resolver, a gente está muito feliz. Então tem 5 creches na cidade, 3 creches municipais, 2 creches comunitárias. Isso aí foi tudo com a nossa gestão. Tudo com a nossa gestão. Da gestão atual? Precisava mais? Sim. A partir de 2014, uma das metas do Ministério Público, aliás, uma das metas do Plano Nacional de Educação e uma das metas do acompanhamento do Ministério Público é que haja um investimento maior em educação infantil.
E aí os recursos começam a repassar. Mas é importante que a população saiba disso. Não chega recurso suficiente para esse tipo de serviço. O trabalho de creche é muito caro. Precisa de mais investimento nessa. Por isso que não só Queimados, mas os municípios do Brasil têm dificuldade com creche. A demanda aumentou, hoje você não pode comparar a demanda de hoje com a demanda de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás nós não tínhamos tantas mulheres trabalhando. Hoje as mulheres foram à luta, foram buscar o sustento para colaborar com o companheiro. Muitas delas são o arrimo da família, é só a mulher às vezes. É ela que é a mãe e o pai, né? Então aumentou muito a demanda. Então aumentando a demanda precisa melhorar o recurso. E o recurso não melhorou. O recurso não melhorou. Aumenta a demanda, todo dia você aumenta, você coloca uma pedrinha a mais no serviço da educação. Então, aí você me perguntou, mas o prefeito prometeu uma creche em cada bairro. Boa sorte para ele. Vou bater palma se ele conseguir realizar. Seria ótimo, né? Tem um ano e meio, ele não iniciou nenhum trabalho desse e ainda tem uma creche sem convênio. Na educação inclusiva, gostaria que colocasse a foto da filha do senhor aqui. A filha do senhor tem síndrome de Down, né? Mas ela estuda na escola municipal, linda, né? Linda. É Júlia. Júlia. E como que é ela estuda em qual escola mesmo? Ela estuda na Escola Municipal Birajara Ferreira. E quantas escolas hoje tem esse projeto de inclusão? Bem, nós quando participamos da educação, na primeira vez, né, de 2009 até 2011, a Júlia nasceu em 2011. Né? E eu podia deixar a foto dela aqui. A Júlia nasceu em 2011. Quando a Júlia nasceu, nós percebemos que uma criança especial precisa de muito investimento para ela ter um desenvolvimento. Então, a Júlia nasceu em setembro de 2011. Quando a Júlia nasceu, nós entendemos que investir em criança especial no município, em pessoas com necessidades especiais, ela estava acima dos nossos interesses. Isso é muito legal. Muito legal quando o gestor tem um filho. Você vê a vida do Romário depois da Ivne. Exatamente. Você vê o investimento social que o vereador e candidato a deputado federal Lindbergh tem, porque ele também tem uma filha da idade da Júlia, com síndrome de Down. Eu descobri que para cuidar da Júlia, dos primeiros dias dela até ela andar, a gente gastava uma média de R$2.000 por mês. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, neuropediatra, enfermeiro, material, tudo aquilo dentro de casa. E eu cheguei em casa um dia com tudo aquilo montado, a fisioterapeuta fazendo o atendimento à minha filha. E eu falei com a Paula, que é minha esposa, que é professora do município. Paula, como uma pessoa mais simples consegue cuidar de uma criança especial? Como? Não consegue. E fiz aquela conta, uma consulta para neuropediatra, hoje é R$500. Você não tem neuropediatra no município que atenda, consiga atender. Não há condição. Tem um neuropediatra no município de Queimados. Em outros municípios também é assim. Tem muita dificuldade com o neuropediatra. Então você não tem fisioterapeuta ali. E aí nós criamos o NAI, que é o Núcleo de Atenção ao Estudante. Lá no NAI, que era uma casa, nós colocamos lá um fisioterapeuta, colocamos 2 fisioterapeutas, colocamos fonoaudiólogo, um neuropediatra, colocamos lá enfermeiros, colocamos psicopedagogos, pedagogos, e as crianças passaram a ser atendidas lá após a Júlia nascer. Então, as escolas enviavam para o NAI, para o Núcleo de Atenção ao Estudante, as crianças que tinham dificuldade com o aprendizado, não era só com síndrome de Down, mas quem tinha autismo. Se um aluno tivesse problema de audição, mandava para o NAI, que é um Núcleo de Atenção ao Estudante. Se tinha dificuldade de visão, mandava para o NAI. Então, lá você passava por uma triagem, mandava para o posto de saúde e atendia. Então, o trabalho foi muito bem feito. Isso na primeira gestão. Na segunda gestão, quando nós chegamos, em 2017, esse trabalho já estava praticamente desmontado. Pra você ter uma noção, um investimento de mais de R$1,5 milhão por ano. E o senhor não acha que... E aí não aconteceu. Não aconteceu. Hoje a gente vê o trabalho... aí nós criamos, depois o NAI terminou, quando nós chegamos em 2017 para 2018, nós criamos o CAEC, que é o Centro de Atenção de Educação Especial do município. Que agora me parece que até reformaram o prédio.
Mas não está funcionando aí. Não conheço, porque, por exemplo, a minha filha especial não recebe nenhum tipo de atendimento especializado. Ela funciona muito bem porque a gente dá um atendimento particular. Ela vai para a escola, graças a Deus ela não precisa de ajuda de cuidador, mas outras crianças precisam. Nós fizemos concurso para cuidador, nossa gestão que fez concurso para cuidador, funciona nas escolas. Concurso que existe aí, nós fizemos, os cuidadores que existem, fomos nós que fizemos os concursos, tudo depois do nascimento da Júlia. Então a importância da Júlia ter chegado na nossa vida, além de ser linda, né? Ela continua estudando na escola pública. Aliás, o que ela mais ama fazer hoje é ir para a escola, né? Quando eu tenho a oportunidade de chegar mais cedo na minha cidade, eu vou buscá-la na escola. É muito legal ver o carinho que ela tem e o carinho que a escola tem por ela. Mas eu fico preocupado, porque precisa de mais investimento. Não pode nem retroagir igual retroagiu e nem paralisar. Esse é um tipo de serviço que precisa ampliar. Só para a gente encerrar esse assunto, a cada 600 partos nasce uma criança com síndrome de Down. Na casa de pobre, rico, negro, pardo, branco. Vai nascer. Nasceu na casa do Romário, nasceu na minha casa, nasceu na casa da auxiliar de serviços gerais de uma escola estadual do município. Vai nascer. E não tem problema genético, hereditário, né? É um problema genético, mas não tem problema hereditário. Não é por causa da mãe e do pai, não é por causa do sol nem da lua. Nasceu. A minha filha, por exemplo, nasceu de um embrião selecionado entre 3. Foi implantado 3 embriões e nasceu a Júlia. Deus escolheu que ela nascesse da minha família. Então ela recebe todo o carinho, todo o amor e nos ajuda. A Júlia devolve 10 vezes mais do carinho que a gente dá para ela. É muito bom ter uma criança especial em casa. Muito bom ter a Júlia em casa. A cada 600 partos nasce uma criança com síndrome de Down. No passado, a cada 500 partos nascia um autista. Só para vocês entenderem como é que é a situação do autista, que comemorou, inclusive, segunda-feira, o Dia do Autismo. A cada 50 partos hoje, uma criança pode ter autismo. Então, não pode parar de investir, tem que continuar investindo. Isso aí. O caso do autismo hoje no Brasil e no mundo é muito sério. É um estudo, as pessoas estão estudando. E tem casos de autismo, Anderson e Joel, que são severos demais. Eu recebi na minha sala, quando eu era secretário de Educação, uma mãe com 2 autistas. Não parou nada na minha mesa. Autismo severo. Então essas mães precisam de ajuda, são verdadeiras vencedoras, guerreiras, precisam de ajuda. Então a gente tinha um núcleo para isso. E aí eu faço apelo a você, governante do nosso município, do estado, do Brasil, que tem um olhar diferenciado para as pessoas com necessidades especiais, sobretudo agora o autismo, que ainda não se considerou, mas tem que se considerar até uma epidemia. Porque é um assunto que está acontecendo recorrente. E às vezes, Wanderson, o que eles não... O problema é que, talvez, para eles, isso é algo que não traz votos. Eles levam para esse lado, entendeu? Sim. PCD vai trazer voto? Para eles, na visão deles, isso não vai trazer voto. Então, eles não trabalham, eles não se preocupam com as pessoas. E é isso que a gente está precisando hoje, né? Sim. De pessoas que se preocupem com vidas, com pessoas. Porque é isso que a gente precisa hoje, entendeu? E uma coisa também muito importante, muito interessante que aconteceu lá nas eleições, faltando 15 dias, né, pro professor Lenine... Já polêmico. Teve um envolvimento, o senhor apareceu na televisão, né, com envolvimento com os milicianos. Me explica essa história, faltando 15 dias... Pergunta melhor, teve um envolvimento ou teve uma denúncia? Teve uma reportagem de que o senhor teve envolvimento, né, com os milicianos. O senhor acha que isso aí realmente manchou a sua imagem naquele momento? Foi uma investida de algum grupo político ou alguma coisa que aconteceu? Na sua visão. E o senhor agora? O senhor é miliciano, não é? Está envolvido, não está? O senhor chegou a falar de ataques. Recebeu alguns ataques diretos com nome e esse sem nome, né? Já descobriram alguma coisa? Eu acho sim. Eu acho que a grande prova de que isso foi uma questão eleitoral, política eleitoral, é que eu deixei de ser miliciano assim que passou a eleição. Né? As eleições, ninguém falou mais nada. As eleições aconteceram num dia. No dia seguinte eu não era mais miliciano. Entendeu? Ninguém falou mais nada. Eu só fui naquele período que eles entenderam, né?
Na verdade, o Joelson Anderson, você me perguntou lá atrás se eu tenho alguma chateação, alguma tristeza com a questão da eleição. Isso me entristeceu muito. Por que me entristeceu? Todo mundo sabe que a minha arma é o lápis, a caneta, é o caderno, né? Eu sou evangélico na essência, nasci no meio evangélico. Nunca tive uma arma na minha vida, nunca. Nunca tive uma arma, nunca tive vontade de comprar uma arma, nem legal e nem ilegal. Nunca tive. Agora, eu sou uma pessoa que eu ando a cidade inteira, né? Eu acredito muito na proteção de Deus. Eu não ando de carro blindado, eu não ando com segurança. Eu ando muito sozinho, eu ando com a minha família e com alguns amigos que eu tenho, que são amigos meninos, que não andam armados, nada disso. Mas eu ando a cidade inteira, eu faço reunião, fiz e faço e vou fazer na cidade inteira. Eu não tenho dificuldade com isso. Por quê? Porque eu sou nascido na minha cidade. Então, foi fruto, eu sei quem fez a denúncia, eu sei quem fez. No dia seguinte, eu não sabia, no dia que saiu, eu estava assistindo a RJTV e vi a matéria. No dia seguinte, eu fui na polícia, na delegacia. Fui procurar saber o que tinha lá, o que era. Porque apareceu a minha foto de campanha dizendo que eu tinha envolvimento com milícia. No dia seguinte, eu fui à delegacia. Eu cheguei lá e perguntei, eu fui com um advogado, com a doutora Kátia, a minha advogada, e perguntei, falei, eu queria saber que denúncia é essa. Eu queria saber o fundamento, tem foto minha, tem alguma coisa? Não, não tem. Não tem foto, não tem áudio, não tem vídeo, tem uma denúncia anônima. Eu falei, como é que a Polícia Civil deixou essa matéria aí para a Globo? Como é que surgiu isso? Ah, isso eu não posso falar. Então é o que, infelizmente, no Brasil a gente vive, né? Se você acha assim, ali nisso te prejudicou na campanha, claro que prejudicou. Uma pessoa que não tem mancha, não tem envolvimento com roubo, não tem envolvimento com corrupção, não tem denúncia nenhuma, não tem as contas aprovadas no Ministério, no Tribunal de Contas, nenhuma denúncia, problema nenhum, uma vida correta, tem endereço fixo, não devo nem IPVA do meu carro. E aí aparece a sua foto lá, um professor envolvido com milícia. Uma emissora nem todo, né? Então, tá lá parado, não tem nada, não tem vídeo, não tem áudio, não tem foto, mas eu sei quem fez. E foi o grupo de um candidato a prefeito que fez isso. E aí a rede social fez o trabalho dela, que ela sabe fazer, que é um trabalho, infelizmente, de desconstrução da imagem de algumas pessoas. E isso aconteceu comigo. Me prejudicou? Claro que prejudicou. Se alguém tinha alguma dúvida que ia votar em mim, uma matéria daquela, me prejudicou, infelizmente. E eu tenho tristeza, por isso tenho tristeza mais ainda de alguns candidatos terem aproveitado dessa matéria e saíram falando em microfone, outros colocaram os assessores para falar. Mas eu tenho uma consciência muito tranquila e muito limpa com relação a isso. Com quem eu vivo, com quem eu converso, com quem eu participo da minha vida. E não tenho dúvida que isso que aconteceu, o maior prejudicado foi o povo. Porque a cidade deixou de eleger uma pessoa de bem. Deixou de eleger uma pessoa que entende de gestão pública, que tem experiência. Eu sou formado em gestão pública e entendo da gestão pública. Então, posso dizer isso com toda certeza. O maior prejudicado não fui eu, porque eu não respondo nenhum processo por isso. Eu não tive nenhum problema. Tive ameaça do tráfico de drogas, porque na medida que coloca a minha cara lá, então eu recebi ameaças na minha casa. A minha família foi ameaçada por isso, por causa dessa brincadeira que fizeram, uma brincadeira de mau gosto, que infelizmente atingiu diretamente a minha vida. Mas a vida seguiu. Eu continuo chegando na minha casa no mesmo horário, saindo no mesmo horário, morando no mesmo lugar. Eu moro na minha cidade. Eu sempre digo que eu moro entre o Morro da Torre e o São Simão. Então, o que a população passa, eu passo também. As lutas que eles passam, eu passo também. Então, fiquei chateado, fiquei triste, porque no dia seguinte eu deixei de ser miliciano. Então, passou a eleição, não sou mais. A gente está finalizando, né, Jacen? A gente está no finalzinho, mas ele falou agora que não responde a nenhum processo. Eu lembrei do lance do Hélio do Choque. Queria te perguntar que lance foi esse do Hélio, o lance do processo, que eu só soube por enquanto através dele. Né? Mas não sou eu que respondo, ele responde. Não, mas
O senhor que processou ele? Não, na verdade, aquele momento foi um momento que eu disse isso a ele. Inclusive, sempre que eu posso, converso com o Hélio. E eu disse isso a ele na época e digo sempre isso a ele. Não há problema nenhum de você fazer meme, de você fazer brincadeiras, sabe? De você encontrar uma situação e achar engraçado. Mas o que eles fizeram não foi correto, né? Eles foram no galpão de merenda da educação e ele fez um vídeo dizendo que no outro dia não ia ter merenda nas escolas. Então ele mentiu naquele dia. E aí aquilo me causou muito problema, porque você tem 15 mil alunos, 45 mil pessoas envolvidas diretamente, se você contar que essa criança tem mãe e pai, ou tem 2 pessoas que cuidam, 2 responsáveis que cuidam. Então você imagina 45 mil pessoas discutindo naquela noite de que no dia seguinte não ia ter merenda na escola. Então, naquele dia, eu tive que abrir um processo de denúncia, difamação caluniosa por essa publicação. Então, não tem processo, por exemplo, por fazer meme, botar narizinho, olhinho, óculos. Essas brincadeiras eu acho muito saudáveis. Mas não pode fazer isso. Então, naquele momento, a única coisa que eu pude fazer mostrar que tinha merenda na escola, e teve. Nunca faltou merenda na nossa gestão, período que eu fui secretário. Até 30 de março de 2020, nunca faltou merenda nas escolas. Nunca. E ele não podia ter feito aquilo. Mas o lance hoje é amistoso, né? Sempre, não, muito pelo contrário. Aliás, nunca teve problema nenhum pessoal, muito pelo contrário. Mas a gente sempre conversa, ele sabe disso, né? No momento que o processo chegar, a gente vai sentar para acordar como é que resolve, até porque ninguém quer prejudicar ninguém. Mas naquele momento, Entendi. eu precisava lançar mão do que a gente tem de direito. E o que a gente tinha direito naquele momento era abrir uma ação de calúnia e defamação, porque realmente foi mentira. Professor Lenine, a gente está terminando, mas a gente vai fazer algumas perguntas. Gostaria que o senhor respondesse assim mais um pouquinho, bem direto. Preparou né? muita coisa, né, Gel? Só Né? uma hora não dá. Não dá. Vamos falar agora um pouquinho, Wanderson. Por exemplo, em domingo agora, na Colômbia, a esquerda venceu, correto? E como vice, teve uma mulher, a primeira mulher negra, né? Vice, lá na Colômbia. Qual é a sua visão sobre isso? Hoje o senhor é o quê? Direita, centro, esquerda? E sobre essas eleições na Colômbia, o que muda, o que não muda? E depois eu vou falar também sobre educação, sobre cotas, se o senhor é a favor ou contra. Primeiro essa da esquerda e direita. Primeiro que eu não sou, a única coisa que eu não sou é extremista. De jeito nenhum. Nem extrema direita e nem extrema esquerda. Mas eu defendo pautas. Anderson, Joel, eu defendo pautas. Governo que não defende a educação, que não investe em educação, não serve para mim. Se ele é de esquerda ou de direita, não importa. O caminho do Brasil é na educação. O caminho do Brasil é na educação. Governo que não investe em educação, governo que não investe em professor, governo que não investe em aluno, não serve para mim. Não importa se é de direita ou de esquerda. Eu tenho algumas pautas, por exemplo, eu defendo a família. Então, se eu defendo a família, quem tiver essa pauta, eu estou ao lado. Eu vou defender. Eu vou defender essa família. Não vou defender a direita. Eu vou defender a pauta de que é através da família que a gente consegue construir uma sociedade melhor, uma família organizada. Eu não tenho problema nenhum de discutir esse assunto, mas eu entendo, eu fui criado assim, eu fui criado dentro de uma família que impunha limites. Eu conto sempre essa história. Uma vez meu pai estava me levando na escola e ele atravessou. Naquela época era uma cancela, na cidade de Queimada não tinha passarela, mas ele me atravessou de mãos dadas e eu passei em frente a uma farmácia e tinha uma nota, eu não me lembro na época se era 5 cruzeiros ou 5 cruzeiro real, não me lembro bem. Eu peguei aquela nota e fui andando com meu pai, aí falei para ele, pai, achei. E a gente estava atrasado para ir para a escola, me lembro que meu pai tinha uma imobiliária, e ele retornou comigo, falou assim, coloca esse dinheiro aí no chão onde você achou. E eu falei, pai, mas eu achei esse dinheiro aqui, ele é meu. Ele, não, esse dinheiro não é seu, coloca de volta. E eu coloquei no chão. E eu me lembro quando eu cheguei na porta da escola, ele tirou aquele mesmo dinheiro do bolso dele e falou assim, olha, quando você precisar de dinheiro, toma aqui, eu te dou. Mas pai, aquele dinheiro estava lá perdido, não era de ninguém, ele era de alguém, não era seu. Então, a família forma isso. A minha mãe, ela formou
4 filhos, 3 homens e uma mulher. Para todos os 3, ela ensinou que a gente não pode levantar a mão para uma mulher, bater para uma mulher, levantar a voz para uma mulher. E é na família que a gente recebe esse tipo de ensinamento. Eu tenho o maior carinho pela minha esposa e pela minha filha, pelo filho que eu sou. Eu jamais levantei a voz para minha mãe e jamais levantei a voz para mulher nenhuma. Então é na família que a gente recebe esse tipo de ensinamento. Então eu defendo a família. Então a minha pauta é uma pauta, eu tenho pautas que eu defendo. Eu hoje estou no partido de centro e eu defendo isso. Claro, fui filiado ao PDT, o PDT tem pautas de esquerda, mas tem uma pauta forte de educação. Então, caso as eleições, o presidente de direita, de esquerda, caso o da esquerda ganha, o da direita, para o senhor não faz diferença. Não. Se ter a pauta que o senhor segue... É por isso que eu vou chegar lá na Colômbia. A esquerda venceu as eleições, porque a direita não estava funcionando. Se a esquerda funcionar e colocar em prática aquilo que se comunica, e aí eu sou formado em marketing, eu posso dizer para você com toda clareza, comunicação não é o que se escreve, o que se fala. Comunicação é o que se entende. Então é o que eu falei com o prefeito da cidade lá que ganhou as eleições. Eu parabenizei porque ele comunicou melhor. Agora, se ele vai fazer, se ele vai colocar em prática, é uma outra história. É a cidade que vai entender. É no caso da Colômbia. Presidente de esquerda com uma mulher e negra. O fato dela ser mulher e negra melhora alguma coisa? Não, melhora se ela cumprir a pauta. Porque nós tivemos negros assumindo posições no nosso país que não lutaram pela causa dos negros, nem dos indígenas e nem das pautas contra o racismo. Então, não adianta ter a cor da pele. E o senhor é a favor da cota? Isso é uma outra questão. Né? Só para concluir aqui, eu fui secretário de Educação, um dia o Movimento Negro esteve na Secretaria de Educação, na minha primeira gestão, e falou assim, eu queria saber qual é a sua pauta de negros aqui. Eu falei, aqui só tem 2 diretorias, um é a Lina e outro é o Fernando, os 2 são negros. Mas, então o senhor cumpriu a cota de negros aqui? Eu falei assim, não, eles são competentes, são negros e competentes. Então, eles estão aqui porque são competentes, são negros. Agora, Lenine, cotas para a universidade, você acha importante? É claro, isso é uma questão de justiça. Quem conhece a história do Brasil, quem conhece a história da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente sabe a grande discriminação que foi feita na sociedade. Quem conhece a história do Rio de Janeiro sabe o que era a Rio Branco no século XVIII para XIX. Para onde foram afastados as pessoas mais simples? Foram jogadas nas comunidades, nas favelas, na Baixada Fluminense. Vai estudar um pouco de história, você vai ver que a linha Gramacho, ela foi toda construída ali, as comunidades que foram construídas ali, foram pessoas que foram retiradas do centro do Rio de Janeiro, que ia se fazer a Rio Branco, que ali ia Presidente Vá com prédios, com formatos e com azulejos e tijolos franceses e coisa e tal. E o povo mais simples foi retirado dali, foi para a comunidade. E qual é a grande maioria que mora na comunidade? Negros. E eu faço sempre essa pergunta. Outro dia, aliás, me fizeram a pergunta, por que a sua filha está na escola pública? Porque o filho do rico, quando quer ir para uma universidade boa, ele vai para o UERJ, ele vai para o FRJ, ele vai para o UFRJ, ele vai para a escola pública, ele vai para a universidade pública. Por que o filho do rico não vai para a escola particular, para a faculdade particular? Porque ele quer ir para a pública, porque na pública estão os melhores professores. Então eu coloquei a minha filha na escola pública por isso. Porque eu acredito que quem passou no concurso da escola pública é um grande profissional e a escola pública precisa ser respeitada. A escola do ensino fundamental. Da mesma maneira que a universidade é respeitada. Então, se tem alguém que precisa estar na escola pública, é o mais simples, é aquele que nós pagamos o imposto para pagar o professor que está lá, para pagar a estrutura que está lá. Precisa ter mais oportunidade para essas pessoas. E a grande maioria são negros. Ah, mas a disputa tem que ser igual. Ela é igual. Onde? Onde que ela é igual? Então eu acredito que é importante ter a cota. Isso não quer dizer que vai haver demérito para outros segmentos. O nosso Brasil é um Brasil com características pardas.
Muito bom. Alguma pergunta em especial? Não, cara, a gente até tem, mas eu acho que a gente vai prolongar muito, né? A Verdade. a gente tenta marcar com ele para uma outra ocasião e a gente faz nossa brincadeirinha do final. Deixa eu perguntar uma coisa também. É bem rápido. É porque ele é professor, Então então fala. a oratória é muito boa, né? Fala, Ele Gerson, fala fala. bastante, bem certinho. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Muito feliz com a presença do senhor também. Presidenciáveis. Lula ou Bolsonaro? Eu vou responder o que eu estou vendo nas pesquisas. Né? Não, aí é o que eu falo, aí é um assunto bom pra gente debater, entendeu? Que ele perguntou o que o senhor acha, mas eu também queria saber a opinião analítica. O senhor falou agora que é formado em marketing também. Eu acredito que o governo Bolsonaro não entregou o que ele propôs. Então, como ele não entregou o que ele propôs, o que a gente tem ouvido nas ruas é que o presidente Lula ele está à frente, né? Isso não quer dizer que algumas ações do governo Bolsonaro não foram importantes para o Brasil. Mas é inegável que o povo está sofrendo muito, que o povo está com fome, que o povo não tem dinheiro para comprar, que o povo não tem dinheiro para comer, que o povo não tem condição de comprar mais televisão, geladeira, que o povo tem dificuldade para abastecer o seu veículo. Né? Você imaginar que em 2014 para 2015 a gasolina era R$ 2,90, hoje está R$ 8, R$ 9, tem lugares que está R$ 10. Então, eu acho que faltou gestão. Ah, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, aqui precisa ter gestão para organizar. Né? É isso que eu estou vendo. Então, o senhor vai pelo lado do Lula? Não, eu não vou pelo lado do Lula. Eu estou dizendo para você que o que eu estou ouvindo na rua é que o povo está com dificuldade de se alimentar. E tu vai só aumentando a minha listinha de nome no final, pô. Já pensei em outra... Ele não quer se comprometer. Eu tenho, o meu partido tem um pré-candidato, que é o Pablo Marçal. Ele é um pré-candidato, ele está colocando as suas ideias. Ele não é candidato ainda, pode ser que ele atinja um número e o nosso partido vai disputar com um presidenciável. Mas eu escuto, eu ouço as ideias, eu acho que... Conhecia? O senhor conhecia? Conhecia da questão eclesiásticas, né? Sim. Ele é da igreja messiânica, então já assisti muitas palestras, é uma pessoa com ideias muito interessantes, mas eu não sei se ele terá tamanho para disputar as eleições, está muito em cima as eleições. Eu acho que vai polarizar mesmo entre Lula e Bolsonaro, e aí o povo vai ter que decidir. Ou naquele discurso que diz que combate a corrupção, e o discurso que diz que combate a fome. Cara, é muita pergunta, é muita coisa na minha cabeça. Pô, por cara, exemplo, fala. Por exemplo, ele falou sobre as eleições, que isso aí está entalado na garganta, correto? Então vou comer um chocolate aqui para desentalar. Então, isso está entalado. O tipo de derrota, eu acredito que o senhor esperava mais. Então, cogita-se de que o senhor possa vir como prefeito em 2024. E outra coisa, ou será, porque às vezes tem uns burburinhos, ô Wander, fofoca é brabo, né? Tem uns burburinhos que fala que o seu nome já não tá mais na lista dos que poderiam disputar a prefeitura de 2024. Não tem como, não tem como. Isso é o que vem aos nossos ouvidos. O cara tá coordenando a campanha dos caras, pô. Eu não acredito que seja verdade, mas é o próprio grupo que fala isso. Então o senhor sabe que tem gente que fala. Tem fofoqueiro lá então. Tem. Então, o senhor acha que... E aí? Vem, não vem? Bem, tá pronto? Como eu trabalho com muita técnica o tempo todo, né? Eu não sou só professor nessas cadeiras de administração, logística, desenvolvimento de produtos e marcas, professor de marketing formado e também professor de gestão pública. Eu não sou só professor nessa área. Eu cuido de coisas dessa área, eu cuido de campanha, eu coordeno campanha. Então eu trabalho por período, por metas. Nesse momento, a nossa discussão é eleição para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Então, em janeiro ou em novembro, final de novembro desse ano, nós vamos voltar aqui e você vai me fazer a pergunta com relação ao município. Perfeito. Mas eu já posso adiantar para você, eu sou pré-candidato a prefeito. Show. Em 2024. E por que o senhor não veio agora como deputado estadual? Porque eu tenho palavra. Isso que eu queria palavra saber, é uma coisa muito importante. O meu grupo é um grupo que se organizou. E é bom também que ele não vai ter concorrência para 2024. O meu grupo político, o grupo que eu pertenço, o deputado Max, nos reuniu. Concorrência dentro do grupo. E disse, olha,
nós temos alguns candidatos aqui. Você, Lenine, você é pré-candidato a deputado estadual ou federal? Porque o Max é pré-candidato a deputado federal. Você é? E eu disse a ele, você é o nosso líder político, você não tem esse trato comigo de me lançar candidato nem de me dar a vaga. Se eu for atrapalhar o grupo político, eu não quero ser candidato a deputado estadual. Então, automaticamente, ele mesmo disse, então você já está à disposição para ser pré-candidato a prefeito de Queimados. É verdade, estou à disposição. E hoje, eu sou pré-candidato a deputado a prefeito de Queimados em 2024. Ah, Lenine, mas você pode conversar com o grupo político, você pode conversar com a gestão atual, dialogar é o que eu defendo. Eu defendo o diálogo. Por que você vai ser candidato se a gestão for boa? Por que você vai ser candidato se tem um grupo político com uma proposta melhor, se tem outra pessoa com uma proposta melhor? Então eu vou discutir a eleição de 2022. Nesse momento, eu sou coordenador de campanha de um deputado federal e de alguns deputados estaduais com um braço muito forte em uma candidata a deputado estadual. Defendo a candidatura do governador Cláudio Castro, a reeleição dele, que entendo que é uma pessoa boa para o Rio de Janeiro, sério, de bem, está defendendo causas importantes, combatendo milícia, investindo mais em educação, investindo em obras, em infraestrutura, no turismo da cidade, no turismo do Estado. Então, eu acredito na proposta do Cláudio Castro, entendeu? Agora, para 2022, é claro, meu nome está vivo. Agora, se tiver alguém dentro do nosso grupo político ou na cidade que tenha tido 15 mil votos sozinho para deputado federal, não tem, né? Não tem. E queira disputar a eleição, vá disputar a eleição. O outro grupo que tiver aceso aí, tiver mais votos, eu vi sim candidatos, assessor de candidato a vereador que teve 1.400 votos, dizendo que eu estou fora do game. Eu vi dizendo, fulano, como? Tem que ter voto, cara. Vamos fazer aquela brincadeirinha? Desculpa, mas voto eu tive. Isso muda alguma coisa em relação ao resultado da eleição desse ano? Suposição, Fátima e Maxi perdem a eleição, Orozimbo também. Seu nome tá lá, mas vai ter Orozimbo, vai ter Fátima, vai ter Maxi. Muda alguma coisa isso? Independente do resultado da eleição, seu nome tá como pré-candidato? Não, eu sou pré-candidato a prefeito, independente dos nomes que estão disputando a eleição aqui. Eu vou citar um nome aqui, mas não é demérito, por favor, tá? Eu não sou o Zaqueu Teixeira. O Zaqueu Teixeira disputa a eleição de 2 em 2 anos. Ele precisa saber o que ele quer da vida, se ele quer ser deputado, se ele quer ser prefeito. Se ele quer ser deputado, se ele quer ser prefeito. É diferente. Eu não tenho essas vaidades, não. Eu fui candidato em 2014, quando não existia possibilidade nenhuma de eu ser candidato a prefeito, porque o prefeito era meu irmão, eu não podia, diante da lei, eu não podia substituir meu irmão. Então eu queria ter o mandato de deputado federal. Eu fui candidato a prefeito em 2020, eu estou me preparando agora com tempo, porque eu fui candidato a 50 dias da eleição. Eu vou me preparar com tempo para disputar a eleição, conversar com as pessoas, falar da proposta do nosso grupo, o grupo que mais realizou na história da nossa cidade lá. Então eu vou me colocar à disposição. Então esse negócio de disputar a eleição de 2 em 2 anos não é o caso do Lenine. Ah, Lenine, mas você poderia... Muita gente fala assim, seu nome estava vivo aí, você tinha acabado de ter 15 mil votos. Mas é essa política que a gente tem que propor? Ah, não, se eu não for estadual, eu vou ser prefeito. Se eu não for prefeito, eu sou federal. Eleição de 2 em 2 anos no Brasil não pode ser maculada por essa vaidade. Então, o grupo político sabe que tem um pré-candidato, que sou eu, sabe que o pré-candidato. Ah, mas internamente, que bom que tenha. Né? Que bom que tem outras pessoas interessadas. Mostra que o grupo político é maduro. Está acontecendo agora. O PT, por exemplo, não sabe se apoia o Molon ou se apoia o André Siciliano. O governo do Estado tem gente apoiando o André Siciliano, tem gente apoiando o Romário. Uhum. E tem ainda aí o Romário e Daniel Silveira também. O Daniel Silveira. Uhum. Então, que bom que tenham nomes. Democracia é isso. Agora, eu tenho que falar por mim. Eu sou sou pré-candidato a prefeito de 2024. Já que o senhor falou o nome, eu gostaria de convidar o senhor, pré-candidato Zaqueu Teixeira, para estar sentado aqui na mesa para falar um pouquinho também, né? Já que ele mencionou o nome do senhor, o senhor tem aqui as portas abertas aí para sentar aí. E é sem demérito nenhum, estou falando assim porque é a postura dele. Ele tem essa postura, ele tem os motivos dele. Sim. Mas não é meu caso, eu prefiro não fazer. É porque a galera vai tentar pegar essa receitinha do Glauco, né? O Glauco veio candidato também 2 anos antes de ser prefeito, veio 2 anos depois, o Max veio 2020 em prefeito de Nova Iguaçu, vai vir 2 anos depois. A maioria dos deputados estaduais que estão na cidade de Queimados
estão com intenção de vir candidato a prefeito, então realmente não é demérito, né? Eu entendi o lance que você falou, Entendi. mas tá sendo corriqueiro também. Vamos fazer aquela Vamos pro brincadeirinha? vamos pro finalzinho. Então, Lenine, a gente vai falar alguns nomes, aí de acordo com a conversa aqui, foram surgindo alguns nomes na minha cabeça, que eu fui anotando para não esquecer. Eu vou te falar alguns nomes. Sua cabeça tá crescendo. Não é? Eu vou falar alguns nomes aqui, o Gelson vai falar alguns nomes ali também. E aí, o senhor que sabe, politicamente, pessoalmente, o senhor vai dar uma nota para cada um que a gente falar. Beleza? Bem, Pode eu ser queria pedir a rapidinho. vocês que eu pudesse fazer essa anotação aí, ou dar a nota. Sim. Quem tiver mandato, vou dar pelo mandato. Não, Tá? E o critério do senhor. quem não tiver mandato, aí eu vou dar pela pessoa, pela proposta. Tá, não, o critério é do Porque senhor. o mandato, ele pesa nessas histórias. Tá, beleza. Critério é do senhor. Vai lá, Gelson, vai começar ou eu... Vamos começar então. Deputada Alana Passos. A deputada Alana Passos, ela foi uma deputada, eu vou fazer assim, foi porque ela, embora esteja no mandato, mas o mandato dela está terminando agora, e eu posso dizer para vocês com maior tranquilidade com relação a isso. Ela foi uma das deputadas do estado do Rio de Janeiro que eu mais vi fiscalizar. Cumpriu o seu papel de fiscalizadora. Olha que ela fiscalizou meu mandato, minha gestão como educação. Eu poderia aqui falar, olha, não gosto. Não, ela fez o papel dela. Me causou algum problema? Nenhum. Fiscalizou, pediu documento, entreguei todos. Todos, pode perguntar a ela. Tudo que pediu da educação de quem mais eu mandei entregar. Fiscalizou tudo. Foi lá, fez vídeo, fiscalizou. Cumpriu o seu papel, ela foi eleita para isso. Outra coisa, manteve o mandato dela defendendo as suas pautas. Se eu concordo com as pautas ou não, isso é uma outra coisa. Mas ela cumpriu a defesa da sua pauta. Então ela está terminando o mandato dela de deputada. Dou nota 9 para ela. Porque ela cumpriu. Lenine, você tem alguma aproximação? Nenhuma. Mas ela cumpriu com o mandato, então eu vou dar a minha pontuação pelo mandato. Está terminando, cumpriu, tem projetos de lei, lutou pela cidade que eu moro. Eu vejo lutar, eu vejo a fiscalização acontecendo, então cumpriu. É para isso que deputado não é eleito para entregar cesta básica. Deputado não é eleito para poder ficar fazendo firula em município, é para fiscalizar e propor leis. E ela cumpriu essa missão. Tem o jeito dela? Tem o jeito dela. Eu tenho o meu. Bolsonaro tem o dele, o Lula tem o dele. O Ciro tem o jeito dele. Então eu dou minha nota 9 porque ela cumpriu a missão dela enquanto fiscalizadora e proponente de leis. Perfeito. Sim. Ciro Gomes. Eu dou nota 5 para o Ciro. Eu vou dizer por quê. Eu esperava mais. O Ciro é inteligentíssimo. Vou abrir aqui, votei nele nas últimas eleições. Votei nele. Mas acho que o Ciro errou quando acabou as eleições de 2018 e o Ciro não se posicionou ao lado do seu braço esquerdo. Ele preferiu se omitir. Para ser a nova esquerda, talvez, né? Ele preferiu se omitir. Acho que agredir ao ex-presidente Lula, agredir ao Haddad, agredir a esquerda em si, para se tornar o ícone, não foi o caminho certo. Acho que ele deveria, já que ele é de esquerda, agregar, né? Já que ele é contrário à direita, ele deveria, naquele momento, que era um momento de eleição, ele pesar a mão para que a esquerda vencesse. Então, ele se absteve. Votei nele e ele se absteve. Eu dou nota 5, porque eu quero entender ainda a nova proposta. Pode ser até que eu vote nele de novo. Mas me preocupou. Isso é uma questão comportamental. Por isso que eu estou falando que quem tem mandato eu vou dar a nota de acordo com o mandato. Sim. Mas quem não tem mandato eu vou votar pela questão comportamental. Eu não achei legal a forma com que ele fez. Acho que inteligentíssimo. Talvez o mais inteligente de todos que estão aí. E, aliás, fez uma bela educação no Ceará, o grupo político dele. Aliás, foi o lugar, ele ganhou lá, ele venceu lá. Esse foi o único lugar que Bolsonaro e Lula perderam, foi no Ceará, e ele ganhou por causa da educação. Por isso que eu votei com ele. Ex-deputado Zaqueu Teixeira. O Zaqueu Teixeira, eu vou fazer a avaliação pelo mandato. Então, pelo mandato, eu dou a ele nota 4. E vou dizer por quê. Porque ele cumpriu a sua missão de fiscalizador, ele cumpriu a sua missão então, enquanto criador de leis, mas não tem como tirar dele uma pontuação
pela forma com que ele conduz a política eleitoral. Eu não consigo entender o que ele quer ser na vida. Se ele quer ser prefeito, se ele quer ser deputado, se ele quer ser... Ele precisa entender. Então, eu acho que, enquanto parlamentar, ele cumpriu a missão dele, mas me preocupa essa falta de definição dele, independente das questões políticas. É uma pessoa que eu sempre, quando vejo, me cumprimento, ele me cumprimenta, eu cumprimento ele, não tenho problema nenhum com ele, não tenho problema, mas também fiquei muito triste que parte da equipe dele jogou uma carga pesada em cima de uma denúncia vazia contra mim, que não existia, e ele me conhece, sabe que eu não tenho esse tipo de comportamento. Acho que eu esperava mais dele enquanto político, se posicionar e dizer assim, olha, por aí não foi bom. Leonardo Pisciani. Leonardo Pisciani cumpriu a sua missão conosco, enquanto ele estava ao nosso lado, né? Enquanto nós servíamos para ele. Então, depois que a gente não serve para ele, nós não prestamos também. Então, eu dou nota 1 para ele, em memória ao pai dele. Para terminar, depois mais uma sua, secretária de Educação Zilda. Eu vou dar a nota pela diretora. Como diretora da escola que ela cuidava, nota 10 para ela. Como secretária, eu tenho que avaliar, ainda tenho 1 ano e meio. Até agora, eu não tenho, sinceramente, o que avaliar, porque eu não vi resultado nenhum. Perfeito. Último nome, então, é Rogério de Salão. O Rogério de Salão ele não tem mandato. Então, eu também vou dar o voto a nível governamental. Como mandato, nota 2, porque o mandato dele de prefeito não foi produtivo para a cidade, entendeu? E a nível comportamental, eu também acho que tem que se encontrar, né? Tem que saber o que ele quer da vida, se ele quer ser deputado, se ele quer ser prefeito de novo. Eu já conversei com ele algumas vezes, falei para ele que eu achava que ele precisava zerar, né? E ele não zerou, ele continua. Agora parece que vai ser candidato a deputado estadual de novo, é pré-candidato. Então, eu não tenho como dar nota. Dou nota pelo mandato, muito ruim. Não foi bom para a nossa cidade. Mais algum? Prefeito Glauco Kaiser. Não pode faltar, Bem, né? Para ninguém falar que eu só falo, né? Para tô falando para todos. Eu vou avaliar sempre com mandato. Então, o que eu penso do mandato de 4 anos? Por exemplo, eu posso avaliar o Dr. Jorge, foi prefeito. Eu posso avaliar os 2 mandatos do Azaí, foi prefeito 2 vezes. Eu posso avaliar os 2 mandatos do Max. Aliás, você não me perguntou quanto eu dou para ele. Mas aí é óbvio, pô. Eu tentei fugir do óbvio. Eu não vou... Eu posso avaliar o Vilela, que teve mandato. O prefeito Glauco tem 1 ano e meio de mandato. Então, como é que eu costumo avaliar, em outras entrevistas, quem tem mandato? Né? 4 anos, eu vou fazer uma fórmula aqui, daria 10 para um mandato de 4 anos. O teto. É o teto que pode chegar a 10, né? Isso. É o teto. Por exemplo, o Max. Eu vou dar 10 para os 2 mandatos dele. Né? Vou dar 10. O Dr. Jorge, por exemplo, eu vou dar 10 para o mandato do Dr. Jorge, que iniciou lá atrás. Ele fez, dentro do que ele tinha condição de fazer, foi o que ele fez. O Max teve muita condição de fazer e criou condições para aquilo. Então, eu vou separar aqui 2,5 para cada mandato, para cada ano. Posso fazer assim? Pode. Fica um bom critério, né? Sim, sim. Teto 10, Fracionado. Então, eu vou pegar aqui o primeiro ano de mandato do prefeito Glauco. Se ele tivesse 2,5, eu vou tirar meio ponto dele, vou deixar ele com 2, né? E vou tirar aqui mais 2 pontos desse período agora de 2022. Por quê? Em 2021, eu não gostei da forma com que ele tratou os professores e não gostei da forma com que ele conduziu as propostas de campanha dele. Então, ele tem nota 2 do 2021 e vou dar mais nota 2, acreditando que nos próximos 6 meses ele possa fazer alguma coisa. Então, hoje, se eu puder dar uma nota para ele, eu dou nota 4 para ele. 2 para o primeiro ano e 2 para o segundo ano. Entendeu? Porque ainda tá faltando. Acho que quando chegar nos 4 anos, a gente pode chegar a uma boa nota. Ou perder. Então, já perdeu meio ponto no primeiro mandato, que podia ter feito, no primeiro ano de mandato, que podia ter feito mais, tinha recurso em caixa e fez a opção de gastar com o que ele achou mais interessante. E no segundo ano, não gosto da forma com que conduz a educação, as pautas da educação, e não gosto da forma com que
com o que não cumpre as coisas que foram escritas no plano de governo. Vamos finalizar então, Wanderson. Então vamos lá, galera. Ó, muito obrigado, tá? Pela audiência de vocês até aqui. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Lembrando que aqui na descrição tem o nosso Pix. Valeu? Se você quiser ajudar o projeto, quiser ser um patrocinador do nosso projeto também, aparecer nessa telinha linda e maravilhosa do lado do nosso convidado, é só você entrar em contato com chatpodcast22@gmail.com, beleza? E se inscreve aqui no canal, segue a gente em todas as redes sociais, que a gente está aqui com mais um projeto para você. E obrigado, Eline, pela presença. Mais um convidado aqui finalizando agora, tá? Muito obrigado pela presença. Conte sempre com a gente, tá? Tchau, pessoal. Obrigado, professora Eline. Tchau. Tchau, tchau para todo mundo.